o nosso maravilhoso, nosso podcast de boca cheia já está no ar. Com vocês, chefe Rafa Dias, Laís Bareta, e o nosso tema de hoje é um assunto muito importante: comida gourmet versus comida afetiva. Esses dois temas são fáceis para você? Você consegue administrá-los, comê-los dois juntos, os pratos casam? Tem sintonia, harmonia? Fala aí, Laís. E antes de começar, Rafael, vamos pedir pra galera já acionar a gente ali nas redes sociais. Segue a gente aí no nosso canal do YouTube, de Boca Cheia Podcast, e lá no Instagram, podcast de Boca Cheia. Acompanha a gente lá, manda sua pergunta, né, Rafa? Interage ali com a gente. Acompanha nós, segue o Instagram do restaurante Camu Camu Cuiabá também. Isso. Chefe Rafa Dias, Laís Bareta, vamos bombar essas redes aí, pessoal. E eu gostei bastante, Rafa. Semana passada nós tivemos uma interação incrível. Assim, foi muito bem aceito. O pessoal nos recebeu, assim, de braços abertos. Estou muito feliz, muito contente, satisfeitíssima. E você, Rafa? Sim, muito legal. Muitos temas, né, sendo abordados. O pessoal mandando bastante dica. Então, assim, ó, para você que é chefe de cozinha, para você que é dono de espaço de eventos, para você que tem alguma deficiência, quer discutir algum tema, vem falar com a gente aqui, manda mensagem lá no Instagram, fala conosco no YouTube, manda seu recadinho lá que a gente vai mencionar você aqui, ou você mesmo pode vir aqui com nós discutir ao vivo aqui conosco. Né, Laís? Isso mesmo, adorei. Teve participação do pessoal do Rio Grande do Sul, teve participação do pessoal ali de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, então a gente tá assim, olha, em poucos Sim, dias. isso é muito legal, para te ver como a comida é algo que envolve todas as regiões, né? Não importa onde que tu seja, tu quer discutir, tu tem algo para falar, é muito legal. Isso é muito, muito, muito massa, né? Então, olha, e hoje nós vemos aí com esse tema, então, a comida afetiva versus a comida gourmet. Qual a classe que você se intitula aí, ô chefe de cozinha? Bom, Laís, vamos lá. Eu acho que, apesar das duas comidas serem diferentes, as duas têm que andarem juntas, porque ambas têm que ter muito sabor, entendeu? Claro que a comida gourmet hoje, quando fala gourmet, né, é tudo diferente. Ah, é gourmet. Mas o pessoal tem uma impressão, comida gourmet é pouquinho? Não, comida gourmet tem que ser bem servida. Comida gourmet, né, desculpa, entendeu? Então, assim, vamos lá. Desde que a comida seja bem feita, bem elaborada, saborosa, ela pode ser gourmetizada. Uhum. Então, hoje, qualquer coisa que a gente produza, a gente tem aquele toque gourmet, né? Mas nada foge do trivial, do antigo, porque o básico, entende? Então, assim, quando tu vai comer, quando tu vai degustar um prato, tu quer sentir o sabor, né? Isso eu prego muito, assim, eu falo muito para meus clientes. Tento, quando eu vou sair comer alguma coisa, eu quero degustar, eu quero sentir o sabor. Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue, a gente tem uma expectativa, às vezes a realidade é outra. Agora, assim, quando você espera um prato, dependendo do que tu pede, tu não imagina o que tu vai receber. Sim. Tem isso aí ou não? Tem. Então, quando tu chega um prato para você na mesa, que você tira o abafador, ou que ele vem empratado, ou que você monta, a primeira coisa que você sente é o quê? Eu vejo e sinto um cheirinho, né? Então, aí que tá a delicadeza, aí que tá o encanto, porque o cheiro te remete. Primeiramente, o que te remete a uma memória afetiva, uma memória de infância, é o paladar, o olfato, né? E a visão ali. Sim, entendeu? Mas quando tu sente o cheiro da comida, tu nem precisa ver ela, tu já vai lembrar, meu Deus. Isso enquadra bastante, isso que eu ia falar agora, isso enquadra bastante ali na comida, na culinária afetiva, né? Da nossa infância, de em casa, o pessoal fazendo comidinha em casa. Sim, né? aquela comida de vó, aquela comida de mãe. Sim, você se lembra, não sei se você consegue se lembrar, quando você estava voltando da escola, passava assim, 11 horas, 11h30 da manhã, as vizinhas fazendo comida, aquele cheirinho de comida gostosa, e você já chegava assim, perto da sua casa e falava assim, poxa, tô chegando em casa porque esse cheiro é lá da minha casa. Sim, eu tenho uma lembrança muito legal nessa mesma pegada que você falou. Eu tinha minha avó, né? Então eu morava lá no Rio Grande do Sul. Certo. E a minha casa da minha avó era do lado da minha. Só o que dividia era um muro, bem baixinho, que a gente pulava. Entendeu? Então eu chegava da escola às 11h30 e a primeira coisa que eu fazia era deixar os materiais em casa e minha avó já gritava, filho, vem cá, vem provar minha comida. Então eu sempre, desde pequeno, já era chefe. Porque eu chegava lá na panela da minha avó, só lavava a mão e degustava, experimentava isso, não tá bom, isso tá bom, se eu quero comer, todo dia. Todo dia. Todo dia, minha infância toda assim. Então depois, quando eu não ia, ela já chamava. Filho, o que aconteceu? Vem provar a comida da avó. Entendeu? Às vezes eu chegava lá, que era aquela reunião de velhinhas, né? Minha avó sempre foi velhinha. Uhum. Eu me criei com ela velhinha. Então sempre tinha outras velhinhas lá fazendo tricô, falando mal de alguém, ali pronto para experimentar comida, entendeu? Aí quando eu chegava, já ia nas panelas. E elas falavam, que isso, esse guri mexendo nas panelas, e nem a hora do almoço ainda, deixa ele que ele é o, como é que ela chamava?
ele é o que aprova que está bom ou não tá. Olha aí, que entendeu? loucura. Então eu sempre fui metido nisso aí, entendeu? Minha mãe ficava louca. O meu pai sempre fez isso na comida da minha avó. Minha avó fazia as comidinhas, né? Independente do horário que ele chegava na casa da minha avó, ele ia lá nas panelinhas dela lá pra ver o que ela tinha feito pra ele. Também comia nas panelinhas, sim. Mas meu pai não reclamava de nada, não. Ele comia tudo mesmo. Ah, eu reclamava, sempre fui chato. Ele comia tudo, não tinha frescura pra ele, não. E uma coisa que eu acho super interessante da comida afetiva e a comida gourmet, que em várias áreas, tanto na gastronomia, dentro de um restaurante, mas hoje tem bastante docerias, né, que tem bastante ali chefes, né, patisseries que consegue fazer uma apresentação assim esplêndida, né? Mas a base também sempre é a mesma, né, Rafa? Sempre é a mesma. Eu falo assim, o bolo, o pão de ló, o bolinho que a gente chama tanto, que é um bolo de cenoura. Então, assim, existem ramificações pro gourmet, mas a base sempre foi a mesma, né? Então, eu acho que ainda mais a culinária, como é que chama? Me fugiu da cabeça agora. A culinária da patisserie, a parte de doces, né? Essa parte do confeiteiro, Sim. Eu acho que ela ainda remete mais à infância do que a área salgada. Sim. Tá entendendo? Eu sou apaixonado pela essa culinária do patisserie, essa parte da gastronomia, que é a confeitaria, né? Sim. Apesar de que a minha área é a parte salgada, tá entendendo? Mas eu sou apaixonado pela essa outra área, Sim. tá entendendo? Então até eu dou uma triscada ali, faço alguma coisa, mas assim, o meu forte hoje é o salgado, né? Sim. Entende? Sim. Então assim, quando tu fala em patisserie, tu fala em sobremesa, tu fala em doce, tu lembra muito da infância, tá entendendo? Porque assim, a avó da gente fazia, né? Etc, entendeu? As vizinhas faziam, as irmãs da igreja, né? Era muito legal. Eu lembro muito bem da minha mãe. Ó, gente, pelo amor de Deus, dona Filó, não fica Beijo, brava dona Bia. comigo. Não fique brava comigo, ó. A gente falando sobre... Não fique brava comigo, já ficando. Já ficando, né? Assim, teve um episódio muito engraçado que aconteceu em grupos de igreja. Igreja eu falo assim, crente bebe. Não, mas come, que é uma beleza. Então, tipo assim, todas as vezes a gente, né, eu me cresci depois dos 8 anos, 9 anos de idade, minha mãe se converteu, eu era pequenininha nessa idade, e a gente foi pra igreja. Eu lembro muito bem, a minha mãe tava num grupo de mulheres, assim, e tal, minha mãe sempre acertava o tal do bolo de cenoura. E ela sempre acertava, e de repente a receita dela começou a dar errado. As irmãs lá na hora, pegou assim, não, irmã, vamos orar pela sua mão, tem alguma coisa acontecendo que tá errado. Aí minha mãe, não, eu tenho que orar, minha mão não tá mais dando certo, meu bolo de cenoura tá desandando, não tá dando mais certo. E nisso, surgiu uma menina chamada Laís, que eu acho que foi enviada... Temos aqui uma história de infância. Que foi enviada lá do inimigo pra passar vergonha na minha mãe. Eu falei assim, mãe, mas não é só o bolo que tá dando errado, o pão também. Aí ela falou assim, o que você tá falando, menina? Eu falei, sim, porque você tá fazendo o pão com o pé. Você tá amassando o pão com o pé. A minha mãe falou, que menina, ela tá louca? De onde que você tirou isso? Eu falei, sim, mas você não se lembra? Aí, dona Lidiane, contra fatos não tem argumentos, hein? Você pegou e você amassava o pão com o pé. Ela falou assim, menina, sai daqui, para de mentir. Minha mãe não sabia onde enfiava a cara. E depois você fala que criança não mente, né? Sim, as nossas não. Né? As nossas só falam a Mas, verdade. gente, olha que vergonha que eu passei na minha mãe. Minha mãe nunca fez isso. Então, só pra deixar bem claro que ela não amassava o pão com o pé, tá? Ela não é italiana. Não, e ela não fazia igual a uva, não era vinho. Mas que vergonha que eu passei na minha mãe, né? E as irmãs da igreja, assim, ficaram, meu Deus, aterrorizadas, né? Minha mãe me tirou de canto lá e tal, mas, meu Deus, olha que horror, Tá né? de castigo, praga. Lá em casa a gente conversa. Cara, é muito interessante isso, porque eu me lembro muito da minha avó fazendo massa no cilindro. Sim. Aquele cilindro preso na ponta da mesa lá. Isso que eu ia falar também pra você, Rafa. Fazendo grosto, fazendo bolinho de chuva, entendeu? São todas comidas de infância, entende? Sim. E comidas simples, né? Ou a gente pode chamar de caipira, eu adoro. regional. Enfim, eu adoro. Mas uma coisa que eu te falo, naquele tempo da nossa mãe, da nossa avó, até no tempo da nossa mãe já tinha um pouquinho mais de instrumentos. Eles não tinham tantos instrumentos hoje que facilitam as coisas. E mesmo sem técnicas, né, aperfeiçoamentos e cursos, elas faziam uma receita perfeita, né? Perfeita. Eu cansei de ver minha avó, minha mãe folheando o caderno de... Eu nem com receita. Caderno lá com... Antigamente, sabe? Não era o teu tempo? O quê? Antigamente as receitas vinham na latinha de leite moça. Lembro. Aí elas tiravam o rótulo e guardavam o rótulo no caderno, colavam. Lembro. Ou faziam escreviam ali, enfim, Sim, né? eu vou achar, eu tenho lá em casa. Era muito legal, isso tem várias receitas, entendeu? Eu lembro da minha avó fazendo isso, da minha mãe fazendo isso, entendeu? Recortando e colando. Sim.
Hoje em dia, né, tem Hoje em dia muita tá coisa. muito fácil. Hoje em dia temos o YouTube. Né? Hoje nós temos o Google, hoje nós temos a nossa IA, né? Sim. Que hoje está... Então tá muito fácil ter uma receita, mas assim, antigamente tinha todo um preparo, né? Era muito difícil, então tu guardava aquilo como se fosse o ouro, né? E dependendo da receita, eu não consigo fazer. Dependendo da receita, nem com um esboço ali, eu Com não medidas, consigo né? fazer. Não consigo. Eu tenho as minhas especialidades, graças a Deus. Essas aí eu não abro mão. Mas tem coisa que não dá certo de jeito nenhum. Sim, e um exemplo, minha mãe vem pra cá, ela cozinha, né? Sim, Quem cozinha mais lá em casa hoje é meu pai. Meu pai tem uma Sim. mão abençoada, né? desde janeiro, tem entendeu? corte. A minha mãe, ela não consegue usar o liquidificador para fazer uma massa. Da panqueca. Entendeu? Tem que ser na mão para dar o ponto, etc. Você tentou? A gente já faz tudo mais ligeiro, tudo mais rápido, né? Eu já faço a mesma massa que ela faz, já boto no mix, já produzo ali, já tá pronta. Mas a dela é diferente. Então, assim, eles têm a mão, né? Sim. A mão boa. Sim. Tem gente que tem a mão boa para doce, eu sempre falo, a pessoa tem a mão boa para salgado, entendeu? Então tem que fazer o que a mão permite. Não adianta Inventar. querer inventar. Eu falo, cada um no seu quadrado, né? Por isso que existe infinitas possibilidades aí de áreas para você investir, né? Para você chefe de cozinha, para você cozinheiro, né? Para você confeiteiro. Primeiramente, vai fazer a área que tu gosta. Sim. Tu quer fazer patisserie? Vai, tenta. Tu quer ir para a área do salgado? Tu já tem que ir se direcionando, porque tu não, ou quer fazer as duas, vai depender da tua mão. Mas eu acho que, eu vou falar uma coisa, eu não sei, pode ser intuição, não tem nada de científico aqui falando não, pode ser eu mesmo falando. Seguinte, a gente tem que estar atento à vida, sabia? Porque assim, eu nunca imaginei cozinhar, nunca imaginei viver da gastronomia, nunca, a minha vida inteira, quando eu planejava... Quem cozinha sou eu. Né? Mas eu imaginava o seguinte, quando eu crescesse, eu ia ser de outra área. Eu era de outra área, né? Eu era do marketing. Mas assim, ó, hoje eu domino a cozinha. Eu fico falando aí pra geral que eu não cozinho, que não sei o que, nananã. Eu não tenho habilidades para fazer outras coisas, assim, digamos, a sua área mesmo de risotos, massas, os filés, molhos, essas coisas aí eu já não curto muito. Mas eu tenho as minhas especialidades, né? Que eu gosto muito da área de antipastos, né? Eu domino ali com a maior, assim, facilidade, consigo montar ilhas gastronômicas, assim, grandes, pequenas, gigantes. E hoje eu dou conta, né? E eu nunca imaginei viver disso. Mas uma coisa que eu falo pra gente estar atento, voltando ali, pra gente estar atento qual que era o caminho que a gente sempre trilhou. Porque eu nunca imaginava, mas lá quando eu era criança, a minha mãe investia muito em mim em questão de doces, né? Hoje, gente, quem faz os doces, né? Nessa parte da nossa gastronomia, é eu que faço os doces, né? O Rafael faz mais a parte de alimentação salgada, né? Que é a parte de comidas. E eu fico ali com os doces e os antipastos. E olha só, eu sempre tive ali, minha mãe sempre me botou para fazer cursinho de doce. Era 9 anos, eu fazia aqueles... docinhos de leitinho, sabe? Frutinha, caju, manga. Sim. E eu comecei lá naquela época. E eu nunca tinha prestado atenção. Por isso que eu digo pra você que, assim, direciona-se pro que tu quer fazer. O que tu melhor tem a mão boa. Sim. Um exemplo, eu gosto de fazer sobremesas, mas eu vou mais para a área salgada. Sim. Você tem uma habilidade boa pra fazer sobremesas, pra fazer doces. Mas olha só que engraçado. E eu não acerto o bolo, né? Eu não acerto o bolo. Graças a Deus existem as confeiteiras aí pra me dar uma mão, né? Que... elas são maravilhosas e vai certinho. Eu não acerto no bolo, né? Eu não tenho essa destreza para fazer bico, para fazer passas, para fazer ganache. Não sirvo para essas coisas. Sim, mas se pegar, tu faz. Pegar, eu faço. Se tiver, mas não é o que a gente, né? Assim, o que com acontece? destreza. Geralmente, quando a gente tá com buffet em andamento, com doces em andamento, a gente quer fazer tudo pelo mais prático para conseguir chegar no denominador e ficar tudo pronto, né? Para a hora que tem que servir, no tempo hábil. Então, assim, a gente não pode ficar perdendo tempo com mínimos detalhes. Então, assim, direciona-se, né? Eu sei que a área é salgada, eu começo do princípio ao fim, termino meu serviço e posso te ajudar a fazer o seu. Sim. Entendeu? Mas como você é perfeita no patisserie, na confeitaria, eu nem me preocupo. Sim. Eu só provo se tá bom ou não, entendeu? Isso é verdade. E isso funciona. Tem funcionado muito bem. Desde para as mesas de antepassos, para as mesas de frios, para tudo que a gente domina, tá entendendo? Sim. Então... E outro ponto também que eu acho interessante, tanto na gastronomia afetiva quanto na gastronomia gourmet, é o seguinte: existe tempo de preparo para tudo. E existe receitinhas e macetes para todos, né? Dentro da afetiva, eu falo assim que existe uma diferença o seguinte: existe técnicas, né? Existe hoje no gourmet técnicas
que talvez ali no nosso dia a dia a gente não consegue aplicar essas técnicas com tanta Até precisão. pelo tempo, né? Porque imagina, eu tenho 3 crianças, até cozinhar usando técnicas, meu filho vai no prático, vai lá no mixer, vai lá no triturador, como que é o nome daquele negócio que faz tudo, os picadinhos lá, enfim. É rápido, não tenho tempo de ficar lá cortando cebolinha, né? Chiffonade, sei lá como que é o nome, né, Rafa? Puxa lá na corda. Eu na cordinha mesmo, senão no elétrico lá foi embora. Mas existem técnicas, né, que diferenciam a culinária afetiva e a culinária gourmet. Né? Vamos falar sobre, você vai preparar, vai fazer uma cocção. Sim, é que tudo começa pelo pré-preparo, né? Então hoje nós vamos lá, vamos organizar um almoço. A gente faz todo aquele mise en place. Vou usar isso, aquilo. Eu ao menos faço assim, tanto na área profissional quanto vou cozinhar em casa para todo mundo. Produzo tudo que eu vou usar na cocção. E é ligeirinho. Então, às vezes tu fala assim, nossa, já tá pronto já, porque é tudo rápido. Sim, mas existem diferenças assim, que eu tô dizendo é o seguinte, a cocção, você vai fazer um molho. Sim. Um demi-glace, quanto tempo demora para fazer? Não, aí, claro, né? É isso que eu tô dizendo. É muito diferente, praticamente isso que eu tô dizendo. É produzido começo ao fim. Então, assim, eu vou produzir um molho hoje, um demi-glace, eu vou demorar 1 dia e meio para fazer na cocção até ficar pronto. Sim. Um molho roti, um exemplo, né? Qual dia. buffet que não pode? Todo mundo quer molho roti, né? O amadeirado. É o amadeirado. Então, o molho madeira. A cocção dos dois é praticamente o mesmo. Fica de 8 a 12 horas em cocção ali até ficar pronto, tá entendendo? Então, mas é isso que diferencia do prato tradicional servido em casa e o tradicional servido no restaurante. Sim. Nós vendo um vídeo essa semana mesmo, por incrível que pareça, tinha uma chefe de cozinha falando por que é tão caro comer determinado prato num restaurante. Por Sim, quê? com certeza. O tempo de preparo. O tempo de preparo, os é produtos, um dia. Né? Ela pegou uma panelona assim, reduziu em um potinho. Reduz em menos de 1 litro, né? horas cozinhando. É o demi-glace, né? Então, dependendo do preparo que tu quer para ele, é praticamente um ouro ali, né? Porque tu produz muita coisa, torra osso, faz isso, faz aquilo, separa produto, bota tudo para cocção, deixa esfriar para soltar a gordura, depois bota para cocção de novo. Então, sim, reduz mais um pouco. É demorado. Então, esses processos, isso que diferencia, né, a nossa culinária tradicional de casa, afetiva, feita pela mãe da gente, feito por nós pais, né, pelas avós, da culinária gourmet, né? Então, assim, Sim. existe... eu sou muito de reconhecer os preparos, eu sou muito de reconhecer, assim, o chefe, né, a cozinha. Depois que você se envolve com a gastronomia, você consegue identificar os processos, né? Você consegue valorizar os profissionais ali, né? Eu falo assim, igual semana passada eu falei, tudo começa lá no campo, com a escolha dos ingredientes, com o plantio dos ingredientes e vai passando por etapas até chegar ali na mão do chefe, com a cozinha dele, preparar aquilo e transformar em um banquete. Sim, eis aí que tá a diferença. Né? Eu sempre digo, quando tu trabalha com pratos à la carte, é um exemplo claro. O prato à la carte e o buffet é bem diferente. Por quê? Porque tu aprecia mais o prato à la carte. Sim. Não que tu não vai apreciar o buffet, tu vai apreciar. Sim. Mas o buffet, tu passa 2 dias cozinhando para chegar naquele momento e tu servir 35 minutos. A pessoa come e já vai para sobremesa e festa, um exemplo, né? Já o à la carte, não. À la carte, tu se permite a degustar melhor a comida, porque tu vem ao restaurante, tu senta à mesa, tu toma uma boa bebida, tu pede o prato e tu fica ansioso para recebê-lo. Quando tu recebe um prato bem feito, bem elaborado, bonito, tu se surpreende. Aí que tá a diferença. Eu até dou uma dica aí para os apreciadores da gastronomia. Quando você for num restaurante, né? Porque é muito legal ter essas experiências de vários restaurantes. Hoje nós temos restaurantes de grandes chefes aí com um custo-benefício excelente também. Sim. E temos grandes chefes também com valores mais agregados. Mas quando você se permitir ir nesses lugares, para você ter paciência, para você aproveitar intensamente o momento. Porque assim, aquele momento não é somente você comer e ir embora, não é fast food, né? Que tem uma outra categoria que é o fast food. Sim, tem que degustar. Mas quando você tá, né, nesse ambiente, permita-se aproveitar a noite, o almoço. Permita-se degustar o momento, porque não é somente o prato. Então, assim, eu sempre falo, às vezes tu tá com pressa, tu tá ansioso, estraga a tua noite, nada que vem vai ser bom, entendeu? A bebida fica quente, o prato não tá gostoso, então se permita, primeiramente calma, né? Isso. Senta à mesa, degusta com a tua parceira, enfim, conversa, toma um bom vinho, pede uma boa entrada, Sim. né?
A gente pede um vem bom até prato. agora trabalhando agora com o tal de merecimento. Você merece, né? Você curtir merece esse momento, isso, né? Aproveita. Isso. Aproveita e não incomoda o chefe, por favor. Senão ele vai queimar sua comida sem Não, querer. não Brincadeira, acontece. né, Rafa? Mas assim, ó, o que eu te falo? Aproveita esse momento, né? Porque assim, é uma equipe que tá ali dentro da cozinha a todo vapor. Eu falo assim, se vocês tiverem a oportunidade de visitar uma cozinha, quando tiver acontecendo os atendimentos, você vai ver que loucura que é. Você nunca Que mais vai loucura. reclamar de um prato, hein? Nunca mais. Você vai, quer ajuda? Né? Você vai perguntar que ajuda aí, chefe. Mas assim, ó, permita-se, né, viver este momento, porque é muito agradável, gente. Depois que vocês, de verdade, começa a pensar diferente, começa a curtir mais o momento e caso vocês tenham curiosidade, é lógico, né, vocês podem aprender um pouquinho mais sobre os processos, né, de cada prato. Eu falo assim, é bom quando você chegar também num restaurante, se o maître não conseguir ali fazer a apresentação corretamente do teu prato, chama o chefe vai ficar feliz demais em Sim, apresentar. vai ter o prazer de apresentar o prato e apresentar o melhor prato para você se degustar, né? Sim, mas eu adoro escutar a história. Eu acho que Principalmente todo mundo escutar adora a história escutar do prato, né? O porquê desse por que prato. que ele foi Por que dessa criado, combinação, por que então. que Isso é maravilhoso. Isso. E eu falo isso pra... Isso também entra na área gourmet, né? Isso faz com que a gente tenha um atendimento premium, né? Para você saber como que foi produzido, da onde, né, veio. Eu Saber falo por assim, que eu vou pedir uma um entrada, dia- por que eu vou ó, pedir só um prato exemplo. principal. Um dia chegou um rapaz lá no restaurante, lá em Lucas do Rio Verde ainda. Ele pediu salmão. Aí ele falou assim, nossa, mas tá tão caro o salmão. Eu falei, gente, o salmão vem lá do Chile, né? Ele é pescado lá. Ele vem de transporte, ele tem que chegar fresco pra gente aqui. Existe um processo até ele chegar aqui. Aí o Rafa, ele Existe um faz... processo para a limpeza Ele dele. faz a limpeza Sim. minuciosamente, né? De espinho por espinhozinho, tirando ali, pra você fazer uma refeição perfeita. E existe, né, as outras etapas, a produção do prato que ele escolheu. Então, assim, não é porque tá barato, né? Não é porque tem que ser barato. E não é que também tem que ser caro porque é gourmet. É porque existem processos pra ele ser o prato maravilhoso que ele Para é. chegar na ponta, né? É. Não, tem várias histórias. É. Assim, a gente que trabalha com restaurante, trabalha com o público, a gente enfrenta todo tipo de questionamento, toda hora, né? Sim. Entendeu? Desde que prato é esse? Eu nunca comi esse prato. Não, mas aqui a gente serve dessa forma. Um exemplo é o carpaccio, um clássico, né? Clássico. O cara pegar, eu já tive um caso do cliente me chamar na mesa lá o garçom falar, ó, ele jogou o prato em cima da mesa, disse que não é um carpaccio nem aqui nem na China. Sim. Eu disse, calma que eu vou lá. Tu chegar e explicar para ele, meu amigo, o prato funciona assim, esse carpaccio é de tal carne, é fresco, a gente produz ele aqui com meus temperos. Eu quero que o senhor se permita, né, sempre nessa questão, se permita aprovar, e se o senhor não gostar, o senhor me chama de novo. Aí vai o cara pra cozinha, vai Depois o chefe ele lá, foi lá e aí chamou eu de volta. manda chamar o chefe aqui, eu digo, pronto, vamos lá, agora tu já começa, né? Vamos lá, vamos dar um desconto, o que Não aconteceu? vamos nem cobrar o O prato. cliente chegar e dizer, olha, meu amigo, Então, melhor carpaccio. esse aqui foi o melhor carpaccio que eu já comi na minha vida, muito obrigado. Eu falei pro senhor, meu amigo, Né? que Agradece, né? e sai bem, yes, né? Deu tudo Yes, certo, entendeu? yes. Então, fora outros pratos, né? Sim. Do nosso cardápio, E então. uma outra coisa que a gente fala assim, meu Deus, né? O nosso carpaccio mesmo, a produção dele é totalmente diferenciada dos outros carpaccios que a gente conhece de ponta. Mas ele tem um processo demorado, não é uma coisa que você consegue Sim, produzir agora e uma fazer coisa- agora. Ah, eu vou lá querer fazer o carpaccio, Sim, vou lá não no dá, açougue né? comprar uma carne premium. É todo um processo, é todo um Você não trabalho tem. para aquele pedaço de carne, aquele corte, sair pronto pro carpaccio e a gente poder finalizá-lo. Então, assim, tudo demora, né? Sim. E Rafa, assim, da sua culinária, a gente falou semana passada já, né? Do seu prato de infância, né? Então, você falou que era Eu Bom. falei que era carne com molho, né? isso, Sim. né? E o meu foi o meu maravilhoso. Vamos ver se você Não me lembra. lembro. Olha, você não prestou atenção, né? O meu arroz boliviano, que é o arroz que a minha Arroz mãe boliviano. fazia, né? Só a Dona Filó que faz. É verdade. E o nosso amigo, ó, a gente teve participação especial aqui, ó, vou pegar pra vocês. O nosso amigo lá do Rio Grande do Sul, tá? Falou aqui pra gente responder a nossa caixinha aqui, ele colocou assim, ó, Diego Motos.Sampaio. Fala aí, Diegão. Ele falou que a comida, né, de infância, que remete à infância dele, é arroz, feijão, bife e batata E frita. tu sabe como chama esse prato lá no sul? Ó, Fala aí. laminuta. Laminuta, entendeu? acertei. Esse aí é a tradicional laminuta, né? É muito bom. Aqui a gente chama de brasileirinho. Aqui é bife acebolado. É bife Se acebolado. vem com ovo em Se vem cima, com alguns ovo. chamam de bife a cavalo. Bife a E cavalo. assim vai, né? Mas a base é a mesma de Mas todos você os tá pratos. vendo
que a comida afetiva, quando fala assim, o que não pode faltar? É arroz, feijão, batata frita e bife. Ó, comida maravilhosa. A boca da Sim, gente cara. enche d'água na hora, ó. São muitas lembranças, né? Até eu vou mandar um beijão pro Diegão aí. Diegão, com saudade. Né? Entendeu? Eu cozinhei muito pro Diegão lá. Não conta aí, hein? Conta assim, Diego, fala pra gente. Manda as pérolas aí. Pelo amor de Vocês Deus. foram meus aprendizes lá, minhas cobaias. Né? Deu certo. Deu certo. Graças a Deus deu certo. Mas olha, Diego, obrigado pela participação. Você também que está escutando a gente, participe com a gente lá no nosso Instagram. Sim, quando a vai gente ser for bem legal. colocar ali as nossas caixinhas, interaja ali com a gente. Tem mais gente aqui que interagiu. Hoje nós escolhemos aqui o Diego para participar com a gente. Né? Nas próximas, quem sabe, pode ser você. Sim, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões lá. O que vocês querem discutir sobre pratos, né? Como a gente já falou. Receitas também. Gente, nós temos vários chefes de cozinha nos acompanhando. Nutricionistas também, Rafa. Sim, isso é muito legal, porque a nutricionista e o chefe de cozinha, eles têm que ter uma boa parceria. Sim. Até porque um produz e o outro equilibra, entendeu? Então, se conseguir casar esses dois trabalhos, que não é fácil conseguir casar, tá? Porque o nutricionista ou a nutricionista tem um modo de trabalho e ela tem um modo de preparo para você chegar no denominador. E o chefe não, né? O chefe tem o jeito dele, quer produzir aquilo como ele quer, né? E às vezes isso não casa. Então, se conseguir fazer uma parceria dos dois... Perfeito, né? É que nem um casamento perfeito. Sim. Existe? Fala pra mim. Existe? Eu vou perguntar pra minha mãe, porque pra mim o dela é perfeito. Legal. Né? Mas olha só, é muito demais. Quando eu era criança, eu gostava muito desse prato que eu falei pra vocês, que é o arroz boliviano. Mas tem outros pratos que eu falo assim, que eu remeto à minha infância, que foi comprado. Toda vez que eu vou em Primavera do Leste, eu tenho que comer o pastel do barril. Toda vez, o pastel de queijo do barril é o melhor pastel do mundo. Sim, e é um pastel tradicional? É um pastel tradicional. Serve em algum outro lugar? Não. É lá. Por quê? Porque a tua memória está lá. Entendeu? E nem sei se é tão bom assim, mas pra mim é, entendeu? Se você for lá comer, talvez você não achar uau, mas pra mim é uau, entendeu? Não, ele é maravilhoso. Eu comi lá esse pastel do barril. Do barril aí. Pra mim foi um pastel muito bom de queijo, né? Nossa, adorei. Pra você tem toda uma lembrança. Então isso é legal, isso é de cada pessoa. Eu ia pra missa antes da gente ser evangélicos, né? A gente era católicos. Aí meu pai chamava eu pra ir pra missa. Eu ia pra missa só pra comer pastel. Ah, tu não ia pra orar? Não, eu dormia. Acordava só na hora do pastel. Na hora que finalizava a missa, né? Acabou a missa, eu acordava. Não façam isso, tá? Pelo amor de Deus. Vamos seguir as coisas certas. Vamos prestar atenção na missa, né? Mas, é tão bom. E quando você era criança, assim, que você... uma padaria que você gostava? Ou uma viagem, assim, especial também que você fez? Cara, lembrando de lanches, assim, e etc., eu lembro do cachorro-quente do Gordinho. Era lá em Palmeiras das Missões. Eu saía na sacada lá e gritava, Gordinho, quero um cachorro-quente. Entendeu? Isso é muito legal. E toda vez que eu vou num lugar que eu sinto o cheiro de cachorro-quente, eu me lembro daquele cara. Olha que da que produzia aquele cachorro-quente, entendeu? Que maravilhoso. Pra nós. E afetivo. E meu pai tinha conta lá, hein? Tomara que tenha pago, senão o cara vai cobrar agora. Gordinho não cobra, não. Não cobra da gente, não. Mas, Rafa, foi maravilhoso hoje nossa conversa. Espero que os nossos seguidores, os nossos aí ouvintes curtam bastante, né? Essa conversa, eu tenho certeza que foi demais. Sim, bem legal, pessoal. E assim, a gente volta a lembrar, tá? Entre em contato com a gente lá, deixe suas mensagens, porque é muito legal essa interação. A gente vai conseguindo aqui abordar mais temas, entendeu? Mais receitas, enfim, todos os assuntos que englobam a questão da culinária, da gastronomia que vocês queiram saber, tá bom? É isso aí. Então tá bom, gente. Nós finalizamos hoje o nosso papo, o nosso de boca cheia hoje. Agradecendo a todos vocês que esteve com a gente semana passada, essa semana incrível. Deus abençoe vocês e até o próximo. Até o próximo, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.